pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Agora nós vamos começar mais uma aula de biologia aqui no Fica em Casa Aprendendo. Aproveitar essa oportunidade e convidar você para seguir as nossas redes sociais. Nós estamos na plataforma Gonçalves Dias lá no Instagram e também nós temos o nosso canal no YouTube, tá? Você também pode entrar no portal do estudante. Tá? Então, você procura lá no Google Plataforma Gonçalves Dias, Portal do Estudante. Lá você vai encontrar todos os materiais, tanto de biologia como de qualquer outra disciplina, organizadinho, tá? De acordo com o conteúdo. Então, eu espero agora que vocês estejam com o caderninho prontos para mais uma aula. A gente vai trabalhar fecundação, nós vamos responder algumas questões, tá? Na aula passada, eu apresentei aqui para vocês os principais eventos que ocorrem para que um mesmo espermatozoide consiga fecundar um óvulo. Tá? Vamos lembrar que no processo de fecundação é a união do espermatozoide com o óvulo. E essa união tem que haver apenas um único espermatozoide que vai conseguir fecundar o óvulo. Porque se mais de um espermatozoide penetrar no óvulo, vai dar problema. A gente chama isso de poliespermia. Tá? Poliespermia é um tipo de anomalia que ocorre quando mais de um espermatozoide consegue fecundar um óvulo. Tá? E aí, para que isso não aconteça, eu apresentei na aula passada os principais eventos que vão ocorrendo, tá? Que é justamente o mecanismo da fecundação. Vamos responder a primeira questão, né? A respeito de fecundação. Ela diz o seguinte: sabemos que quando o ovócito secundário é liberado no ovário, ele está envolto por uma malha de filamentos glicoproteicos que estão intimamente aderidos à membrana plasmática dessa célula. Marque a alternativa que indica corretamente o nome dessa estrutura. Vamos lembrar que o ovócito 2, ou ovócito de segunda ordem, ele vai conter várias células ao redor dessa célula que é a célula reprodutiva feminina. Vai ter várias células pequenininhas, né, que são chamadas de células foliculares. Né? Elas formam a corona radiata. É como se fosse uma coroa em redor do nosso ovócito. Tá? E logo abaixo dessa corona radiata, nós vamos ter uma camada glicoproteica. O nome já diz, glicoproteica. Você tem carboidrato associado com proteína, tá? Por isso que tem o nome glico, que quer dizer glicose, e proteico quer dizer proteína. Então, um tipo de estrutura glicoproteica que vai ficar ao redor desse ovócito, tá? Essa região ela é chamada de zona pelúcida, tá, pessoal? É a zona pelúcida. É aqui que o espermatozoide vai tentar utilizar todos os seus mecanismos necessários para que ele consiga perfurar ou penetrar, né, no interior do ovócito de segunda ordem. E assim a fecundação venha a acontecer, tá certo? Então, nessa zona pelúcida, nós vamos encontrar uma malha de filamentos glicoproteicos. Geralmente a gente não vê no desenho como se fosse. Não é uma parede, na verdade, é como se fosse uma barreira formada por muitos filamentos proteicos, tá? Formados de proteína e carboidratos, tá? Então, é isso aqui, como eu acabei de mencionar para vocês. Aqui nós temos o ovócito, ok? E aqui essa parte mais clarinha é a zona pelúcida. Ela é feita, pessoal, de uma estrutura glicoproteica, né? Que nós chamamos de ácido hialurônico, tá? Ácido hialurônico. Então, é interessante vocês entenderem que esse ácido hialurônico, ele é o substrato em que vai atuar uma enzima que está contida dentro do espermatozoide. Tá? É uma enzima chamada hialuronidase, ok? Hialuronidase, uma enzima que está dentro de uma bolsinha que a gente encontra no espermatozoide. Essa bolsinha é chamada de acrossomo. Então, quando ele libera essa enzima, ela vai perfurar essa zona pelúcida e assim o espermatozoide consegue promover a fecundação, tá bom? Vamos agora para a próxima questão, que nos fala o seguinte:
Sabemos que em um processo normal de fecundação, apenas um espermatozoide consegue fecundar o ovócito. Isso aqui eu acabei de comentar com vocês no início da aula. Isso ocorre devido a uma reação que modifica a zona pelúcida, impedindo a entrada de novos espermatozoides na célula. Essa entrada de novos espermatozoides na célula nós chamamos de poliespermia, tá? Poli significa vários. Espermia, vários espermatozoides, que possivelmente conseguiria entrar neste ovário. Aliás, nesse óvulo, tá? Então, para impedir a poliespermia, ocorre um tipo de modificação na zona pelúcida. Que estruturas estão relacionadas com essa alteração que ocorre na zona pelúcida, pessoal? Será que seria as mitocôndrias, os lisossomos, o pronúcleo, corona radiata ou os grânulos corticais? Vamos lá. A estrutura que é mais relacionada com essa modificação são esses grânulos corticais, que agora eu vou explicar para vocês por que eles promovem essa modificação. Mas antes de a gente explicar por que isso acontece, só lembrar, mitocôndria, pessoal, são organelas que fornecem energia para a célula. No caso, elas são importantes, por exemplo, no caso do espermatozoide, fornecendo energia para que ele consiga movimentar aquela cauda dele, né, que é o flagelo. Os lisossomos é um tipo de organela que tem a função de promover digestão intracelular, não está envolvida aqui no nosso processo de fecundação, tá? O pronúcleo pode ser pronúcleo feminino ou pronúcleo masculino. Só que essas estruturas aqui só vão estar sendo mencionadas depois que ocorre a fecundação. Tá? A gente está falando de um evento que impede a fecundação do ovócito por mais de um espermatozoide, tá? E a corona radiata é justamente a estrutura que vai impedir a entrada dos demais espermatozoides depois que a fecundação ocorre. Então, vamos ver onde é que entra esses grânulos corticais aqui. Vamos lembrar, na última aula eu apresentei um outro desenho, mas é basicamente isso que eu estou mostrando aqui para vocês. Essa estrutura aqui é a periferia, a parede ali do ovócito, tá? Mais externamente tinha ali as células foliculares, só que a gente não está representando aqui nesse desenho as células foliculares. Então, esse espermatozoide aqui, ele acabou de atravessar a camada de células foliculares, agora ele vai entrar em contato com a membrana plasmática do nosso ovócito, tá? Então, quando ele chega aqui, ele vai, a membrana plasmática do espermatozoide vai entrar em contato com a zona pelúcida, tá? Essa zona pelúcida tem um tipo de receptor chamado de ZP3, tá? Esse receptor ele vai ativar no espermatozoide a liberação de uma enzima contida aqui na pontinha desse espermatozoide. Essa enzima ela é chamada de hialuronidase, tá? Então, a hialuronidase ela vai ser liberada e o espermatozoide vai conseguir entrar. Só que quando isso acontece, veja bem, vai ocorrer um evento em que esses grânulos corticais que estão aqui na parte interna da membrana plasmática do ovócito, eles vão liberar um tipo de substância que altera a constituição química da zona pelúcida. Então, só um espermatozoide consegue entrar. E aí, por que os outros não vão conseguir entrar? Porque vai alterar a estrutura daquele receptor ZP3. Então, não havendo o receptor ZP3, os outros espermatozoides vão bater e vão voltar, que eles não vão conseguir entrar na zona pelúcida. É como se ela ficasse dura, endurecida, enrijecida, tá? Então, isso impede que outros espermatozoides consigam entrar. E isso só ocorreu, essa alteração da zona pelúcida só ocorreu por conta da liberação desses grânulos corticais que nós estamos vendo aqui nesse desenho, tá certo? Então é isso. Próxima questão, vamos lá. Ela diz o seguinte: sabemos que a fecundação ocorre quando um espermatozoide entra no interior de um ovócito secundário. Eu vou só dar um parêntese aqui, pessoal, antes de eu continuar a ler essa questão. Por que a gente chama de ovócito secundário? Vamos lá.
Porque durante o processo em que o ovócito foi formado, ele parou na meiose 2, tá? Na fase de metáfase, na metáfase 2 da meiose, ok? Por isso que é chamado de ovócito 2. Então, vou ler novamente, vamos lá. Sabemos que a fecundação ocorre quando um espermatozoide entra no interior de um ovócito secundário. Após a entrada do gameta masculino, ocorrem modificações no ovócito que impedem a entrada de outros espermatozoides. Nós já acabamos de ver na questão anterior. Analise as alternativas a seguir e marque aquela que explica corretamente esse processo, tá? Então, o que a gente vai ver aqui é basicamente o que eu já expliquei para vocês anteriormente. Vamos ver a letra A se está correto. Letra A diz o seguinte: ao chegar aos ovócitos, na verdade é só um ovócito, né? Dificilmente vai ter mais de um. Então, que só foi um errozinho de digitação, mas ao chegar ao ovócito, os espermatozoides liberam enzimas que matam os outros espermatozoides e alteram a superfície do gameta feminino. Será que mais de um espermatozoide não consegue penetrar ou fecundar o ovócito? É porque o espermatozoide que consegue chegar lá no ovócito é porque ele consegue liberar uma enzima que mata os outros? Com certeza não, porque eu mostrei para vocês no desenho que o que ele liberava é uma enzima chamada de hialuronidase. Essa enzima ajuda a ele perfurar a zona pelúcida. Ela não tem nada a ver com relação a matar os espermatozoides que seriam os competidores, tá? Então, a letra A está errada. A letra B nos fala o seguinte: assim que o espermatozoide entra no interior do ovócito, os grânulos corticais liberam seu conteúdo e formam a membrana de fecundação, que impede a penetração de outros espermatozoides. Perfeito, a letra B está correta. Antes de eu ler as outras alternativas e ver o que está errada, só olhando aqui esse desenho novamente, veja, quando o espermatozoide ele foi reconhecido aqui pelo receptor ZP3, que ele liberou a enzima chamada de hialuronidase, veja que os grânulos corticais eles são liberados, alterando aqui a constituição química da zona pelúcida. E assim esses outros espermatozoides não vão conseguir penetrar. Essa liberação do grânulo cortical, pessoal, é porque a partir do momento que o espermatozoide consegue entrar no nosso ovócito, ocorre uma despolarização da membrana plasmática. Como assim? Dentro da célula, você sabe que a membrana plasmática ela é formada por duas camadas, certo? A camada externa, que está sendo representada por essa parte aqui, e a camada interna, essa camada de dentro da célula. Na camada interna, a carga elétrica é negativa. Na camada externa, a carga elétrica ela é positiva. Na hora que o espermatozoide consegue entrar aqui, ocorre um influxo de cálcio, e os de cálcio entram no ovócito. E nós sabemos que o cálcio ele tem carga elétrica positiva. Então, quando essa carga elétrica ela é alterada, ocorre uma despolarização da membrana, onde era negativo fica positivo e onde era positivo vai ficar negativo. E essa despolarização vai estimular a liberação dos grânulos corticais, para que ocorra uma alteração na zona pelúcida, beleza? Então, a letra B é a alternativa correta. Vamos ver o que tem de errado na letra C. A letra C fala o seguinte: quando um espermatozoide penetra no ovócito secundário, ocorre a multiplicação de células da zona pelúcida, impedindo a entrada de outros espermatozoides. Pessoal, a zona pelúcida não tem célula. Na zona pelúcida nós temos uma malha de filamentos glicoproteicos, tá? Que são formados por ácido hialurônico. Então, a gente não tem célula na zona pelúcida. Nós temos células na corona radiata, tá? São aquelas células foliculares que ficam ao redor do ovócito. Então, a letra C está errada por conta disso. A letra D, ela diz o seguinte:
Assim que o espermatozoide entra no ovócito, ocorre a destruição da parede dessa última célula. Ou seja, ele está dizendo aqui que ocorre a destruição da parede do ovócito, evitando que outros espermatozoides penetrem no gameta feminino. Não, né? Não ocorre destruição, ocorre uma alteração na zona pelúcida. E a letra E diz que a entrada do espermatozoide no ovócito desencadeia a fragmentação da corona radiata. Muito pelo contrário, a corona radiata ela sofre uma alteração na sua constituição química que impede a penetração por meio de outros espermatozoides, tá? Então, a alternativa correta mesmo é a letra B, como nós tínhamos visto. Próxima questão, ela fala o seguinte, ó pessoal, quando os espermatozoides chegam ao ovócito secundário, para que ocorra a fecundação, são lançadas enzimas que ajudam a penetração na corona radiata. Essas enzimas são lançadas a partir da onde? A partir de que parte do espermatozoide? Será que é uma enzima que sai do flagelo? É uma enzima que sai do acrossomo, do núcleo, da peça intermediária ou do corpo? Para a gente entender isso aqui, a gente vai analisar a estrutura de um espermatozoide, né, pessoal? Todo espermatozoide, ele é formado por uma cabeça, ok? Onde nós vamos encontrar as estruturas, as principais estruturas celulares, como, por exemplo, o acrossomo, o núcleo, que contém 23 cromossomos masculinos, tá? E todo o restante do citoplasma da célula vai ser encontrada aqui neste núcleo. Além da cabeça, nós temos aqui a peça intermediária. Na peça intermediária, nós vamos encontrar a base do flagelo, que é esse rabinho que vocês estão vendo aqui, tá? Bem na peça intermediária, nós vamos perceber que tem a presença aqui de mitocôndrias. Cada bolinha dessa que vocês estão vendo são mitocôndrias, tá? Então, as mitocôndrias são organelas muito importantes para a célula porque elas fornecem ATP. ATP significa adenosina trifosfato, tá? É uma molécula que fornece energia para a célula. Então, como o ATP é liberado pela mitocôndria, quer dizer que a mitocôndria fornece energia para que o espermatozoide consiga movimentar a sua cauda, tá bom? Isso fica na peça intermediária. E lá na peça intermediária nós vamos encontrar os microtúbulos. Pessoal, os microtúbulos são estruturas que formam o citoesqueleto, um tipo de proteínas que vão fornecer ali sustentação para a célula, tá? Então, os microtúbulos, eles vão ser usados depois ali no momento da fecundação para formar o citoesqueleto, tá? Bem, e aqui nós temos a cauda, que é feita por um flagelo. O flagelo ele é derivado aqui dos microtúbulos que saem aqui da base da cauda. Bem, o que nós temos de interessante aqui no espermatozoide? Essa bolsinha que fica bem na pontinha, chamada de acrossomo. Nessa bolsinha contém um tipo de enzima digestiva, tá? Que é chamado de hialuronidase. Lembra que toda enzima ela tem um nome semelhante ao substrato onde ela vai atuar. E termina com essa palavrinha ase no final. Então, por exemplo, eu tenho hialuronidase, é a enzima que atua sobre o ácido hialurônico, tá? Hialurônico é o tipo de substância que essa enzima vai estar atuando. E esse acrossomo aqui, ele é derivado de uma organela da célula chamada de complexo de Golgi, ou complexo golgiense. Beleza? Então, a enzima que é liberada pelo espermatozoide para que ele consiga adentrar o ovócito de segunda ordem, ela vem aqui do acrossomo. A alternativa correta vai ser a letra B. Então, pessoal, nós falamos aqui sobre a fecundação. Relembrei aqui, fiz uma revisão sobre os principais eventos que ocorrem nesse processo para que apenas um único espermatozoide consiga fecundar um óvulo. Novamente, te convido a seguir as nossas redes sociais. Espero que vocês tenham entendido e eu desejo a todos que fiquem com Deus. E até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.